A ponte ferroviária transiberiana da Rússia foi paralisada. A ferrovia, que conecta a Rússia aos portos do Pacífico, às linhas de frente e à China, foi sabotada com um ataque a bomba. E essa bomba não apenas descarrilou um trem, mas simultaneamente explodiu toda a equação estratégica de Putin, seus sonhos de se voltar para a Ásia e a ilusão de que seu regime era inabalável. No entanto, o verdadeiro choque deste ataque não veio da explosão em si, mas da declaração assustadora feita pelo FSB horas depois. Esta sabotagem ousada não foi realizada por uma equipe de forças especiais ucranianas ou por um agente estrangeiro. A pessoa que apertou o gatilho e colocou a bomba nos trilhos era um cidadão russo, um russo comum, supostamente recrutado pela inteligência ucraniana. Naquele momento, o pior pesadelo de Putin se tornou realidade. O inimigo não estava mais à porta, mas dentro de casa. Em agosto de 2025, uma mulher russa comum na casa dos 50 anos decidiu que não permaneceria mais em silêncio. Ela entrou em contato com a inteligência ucraniana. Ela não era nem soldado nem agente treinada, mas tinha uma ideia. Poderia ser este um modo de parar a destruição que esta guerra estava trazendo para seus filhos e seu país? Ela preparou um dispositivo explosivo caseiro simples. As instruções eram claras. O alvo era claro. Em meados de setembro, em uma linha ferroviária na Sibéria Oriental, ela colocou o dispositivo nos trilhos poucos minutos antes de um trem passar. A explosão ocorreu, mas isso não foi apenas um trilho quebrado. Este ataque foi uma fratura no ponto mais fraco de uma pressão estrutural acumulada ao longo do tempo, porque esta ferrovia não era uma linha comum. Era a linha transiberiana que se estendia da costa do Pacífico até Moscou e depois até a frente ucraniana. Transportava mercadorias da China junto com logística militar na mesma via. Não era apenas ferro, mas uma das linhas vitais do regime. Além disso, com quase todas as rotas comerciais da Rússia para o Ocidente fechadas devido às sanções, a dependência forçada do Kremlin neste corredor oriental transformou a linha de um ativo estratégico em uma dependência frágil. Todos esses fatores criaram o momento perfeito para a Ucrânia. Para entender melhor o momento do ataque, precisamos observar dois fatores-chave. Primeiro, a mensagem transmitida pelo atacante. Segundo, o momento em que o alvo estava vulnerável. E neste ataque, ambos os fatores coincidiram. Do ponto de vista da Rússia, este período marcou um sério gargalo no transporte ferroviário de carga. Em 2024, o volume total de carga das ferrovias russas caiu para 1 bilhão e 180 milhões de toneladas. Este foi registrado como o nível mais baixo nos últimos 15 anos. Na superfície, o comércio com a China havia aumentado, mas a capacidade ferroviária permaneceu estática e até diminuiu em algumas linhas. Os embargos de peças de reposição aumentaram a frequência de avarias nas locomotivas. Encontrar maquinistas tinha se tornado difícil. Corredores orientais como a linha principal Baikal-Amur e a ferrovia transiberiana estavam operando muito além da capacidade devido à falta de investimento, tornando cada nova passagem de trem um ato de equilíbrio. O fluxo havia mudado de direção, mas o canal permanecia o mesmo. Além disso, a pressão interna estava aumentando dia após dia. A sabotagem que ocorreu neste exato momento não foi como uma pequena explosão. Foi como um gatilho deliberadamente puxado no elo mais fraco do sistema. Imediatamente após a explosão, as filas de trens que começaram a se acumular no leste da linha, ou seja, a Maxoi Onise Stoimastei. No extremo oriente da Rússia, era um pesadelo para os planejadores militares do Kremlin. O que havia nesses vagões? Tanques T-80 modernizados, esperando para substituir os perdidos na Ucrânia, milhares de projéteis de artilharia gastos diariamente, vagões transportando soldados e, mais importante, combustível e suprimentos vitais para as condições de inverno. Todo esse suprimento militar ficou de repente preso no meio da Sibéria, atrás de uma destruição que poderia levar semanas, até meses, para ser reparada. Esta era uma notícia mortal para as dezenas de milhares de soldados russos lutando na linha de frente na Ucrânia. Unidades já sofrendo com a escassez de munição e equipamentos seriam lançadas em uma situação ainda mais desesperadora por essa interrupção. Isso não é apenas um atraso logístico, isso está deixando a linha de frente faminta e indefesa. Por trás dos sucessos da Ucrânia em Donbas e em outras frentes nos últimos meses, não está apenas a coragem de seus soldados, mas também operações profundas e inteligentes visando a logística russa. Este sabotagem foi o exemplo mais ousado e bem-sucedido desta estratégia. No entanto, o verdadeiro desastre estratégico causado pela explosão estava se desenrolando a leste da linha, na linha vital que flui de Moscou para a China. Para a economia russa, sufocada sob pesadas sanções ocidentais, a ferrovia transiberiana havia se tornado um corredor de sobrevivência nos últimos 2 anos. Tendo perdido completamente os mercados europeus, o Kremlin depositou todas as suas esperanças em uma estratégia que chamou de pivô para a Ásia, e esta ferrovia era a espinha dorsal de aço dessa estratégia. Nesta espinha dorsal havia uma troca vital de mão dupla.
Em uma direção, bilhões de dólares em matérias-primas russas, petróleo, carvão e minerais fluíam para alimentar a insaciável indústria da China. Na outra direção, vinha a tecnologia que mantinha a máquina de guerra da Rússia funcionando. Microchips que pareciam produtos civis, mas eram usados em mísseis e tanques, peças de drones kamikaze e máquinas ferramentas necessárias para a produção de armas modernas. Em resumo, essa linha era a horta da economia de guerra de Putin, e aquela bomba no coração da Sibéria cortou essa mesma horta. Em um instante, o fluxo de bilhões de dólares em exportações e moeda estrangeira valiosa, desesperadamente necessária para financiar a guerra, foi interrompido. Pior ainda, aquele componente tecnológico crítico necessário para reparar um tanque na linha de frente ficou preso em uma passagem de fronteira, sem nunca chegar. A mensagem enviada à China foi muito mais profunda e complexa. Enquanto Pequim celebrava números recordes de comércio com Moscou, estava simultaneamente movendo a cláusula de confiabilidade do corredor para o topo de sua agenda. Para os gigantes logísticos chineses, a maior promessa da rota transiberiana era a velocidade que oferecia em comparação com as rotas marítimas. A moeda desta rota era o tempo. Um único ato de sabotagem não destrói um sistema. No entanto, até mesmo o risco de tais incidentes se repetirem elimina a maior vantagem competitiva da rota, sua promessa de tempo. Portanto, Pequim observa cuidadosamente essas interrupções. Essas notas são como pequenas, mas destacadas, notas de rodapé sob as frases da parceria estratégica estabelecida com a Rússia. E a soma dessas notas de rodapé aparecerá amanhã em outro acordo de gasoduto ou em uma nova licitação comercial como uma redução de preço ou perda de prioridade para a Rússia. Este sabotagem descarrilou não apenas um trem, mas também a credibilidade de Moscou com Pequim. Em meio a todo esse desastre militar e econômico, o que realmente abalou o Kremlin foi quem realizou a sabotagem. Se isso tivesse sido uma operação das forças especiais ucranianas, teria sido considerado um sucesso militar e retaliado. No entanto, o anúncio do FSB de que o autor era um cidadão russo deslocou a questão da esfera militar diretamente para o coração do regime, transformando-a em uma crise de segurança interna e traição. Isso foi a prova de que a propaganda de uma Rússia unida e patriótica que Putin vinha construindo há 25 anos era a maior mentira. Era um sinal de que a guerra estava sendo perdida, não apenas na Ucrânia, mas dentro da própria Rússia, nos corações e mentes das pessoas comuns. Por que um cidadão russo arriscaria sua vida para explodir a infraestrutura mais importante de seu próprio país? A resposta a esta pergunta é o que o Kremlin mais teme, porque um número crescente de russos está começando a acreditar que esta guerra não é a deles, que a aventura insensata de Putin está destruindo suas vidas, seus futuros e os futuros de seus filhos. Este incidente é também um fracasso completo do FSB, conhecido como um dos serviços de inteligência mais temidos do mundo. Como é possível que o poderoso FSB, que vê tudo, ouve tudo e suprime até o menor sussurro de dissidência, não conseguiu impedir que uma mulher plantasse uma bomba na linha ferroviária mais estratégica do país? Este é um fracasso vergonhoso que destrói o mito da onipotência do regime. Isso mostra que a inteligência ucraniana pode operar não apenas nas linhas de frente, mas também no interior da Rússia, encontrando pessoas insatisfeitas entre a população e transformando-as em armas. O resultado inevitável dessa sabotagem será uma onda de paranoia massiva e caça às bruxas dentro do regime. Todo cidadão russo agora será visto como um potencial traidor, um sabotador. Prisões, detenções e interrogatórios aumentarão. A opressão do Estado sobre seu próprio povo se tornará ainda mais implacável, mas a opressão não gera lealdade, apenas aprofunda o ódio. Então, como a Rússia pode responder a tal golpe na linha transiberiana? Um ataque de sabotagem em um ponto tão estratégico força os reflexos do Estado a se dividirem em duas linhas principais. Uma técnica, a institucional, a outra política e repressiva. A primeira opção é mais racional e orientada para o campo. Nesta linha, a linha ferroviária é reparada o mais rápido possível. Os pontos fracos são mapeados e novas medidas são desenvolvidas. Peças sobressalentes são estocadas para seções críticas da via e dos sistemas de sinalização, e um sistema de monitoramento contínuo usando veículos aéreos não tripulados e câmaras térmicas pode ser estabelecido. O número de equipes de patrulha da via é aumentado e tanto salários quanto incentivos sociais são fornecidos aos maquinistas e ao pessoal de segurança. Ao mesmo tempo, a infraestrutura de monitoramento digital existente é recalibrada e a carga em linhas secundárias, como a BAN, é equilibrada para evitar o erro de carregamento de tubo único. Esta abordagem técnica envolve as intervenções reais de engenharia e logística necessárias para resolver o problema. No entanto, tem uma desvantagem significativa.
Requer recursos, tanto financeiros quanto humanos. É precisamente aqui que o segundo reflexo entra em ação, um contra-ataque político e ostensivo. Neste cenário, o Estado tenta controlar o impacto do ataque, não tecnicamente, mas no nível narrativo. A linguagem de demonização intensifica-se internamente. O rótulo agente ucraniano é aplicado a muitas pessoas, sejam reais ou fabricadas. A mídia estatal apresenta tal sabotagem como intervenção direta de forças externas. O controle sobre as redes sociais é intensificado. O jornalismo independente e os testemunhos locais são suprimidos. Uma cultura de delação é revivida. Sistemas de recompensa são introduzidos para aqueles que suspeitam de seus vizinhos. Além disso, estruturas como o FSB recebem poderes extraordinários, enquanto a pressão psicológica sobre trabalhadores em instalações industriais e infraestrutura logística aumenta. A percepção de que o inimigo está dentro fecha a sociedade em si mesma. Embora essas duas linhas pareçam funcionar separadamente na teoria, em uma estrutura centralizada e em crise como a da Rússia, elas frequentemente se entrelaçam. Enquanto a ferrovia está sendo reparada no campo, o inimigo é exposto na televisão. Trabalhadores técnicos vigiam os trilhos, enquanto falcões da segurança explicam novas penalidades na tela. No entanto, sabemos pela história e pela experiência recente que quando os recursos não são alocados para a via técnica, ou seja, quando faltam engenheiros, materiais, software e motivação necessários para resolver o problema real, a via política prevalece. E essa pressão não resolve o problema, apenas o torna invisível. Mas a logística não pode ser tornada invisível. A sabotagem pode ser escondido. Mas quando o equipamento não chega, os soldados na linha de frente sentem isso. Quando o trem atrasa, a linha industrial para. Quando o engenheiro foge, a rota colapsa. Quando as peças de reposição não chegam, a linha de defesa enfraquece. Então, como esse ataque ressoa do lado ucraniano? Do ponto de vista da Ucrânia, o impacto deste ataque de sabotagem não é unidimensional. Ele tem o potencial de produzir consequências estratégicas em várias camadas. A primeira dessas camadas é visível e direta. Operações profundas que visam as linhas logísticas internas da Rússia aliviam o fardo da guerra na linha de frente, porque tal sabotagem atrasa o transporte de munição, combustível, rotações de tropas ou peças de reposição para a linha de frente, fortalece a defesa tática da Ucrânia. Em outras palavras, cada passo estratégico dado na retaguarda reduz as perdas na frente e diminui o custo da guerra. Isso não é apenas um ganho militar, mas também psicológico. Demonstrar que a guerra não está mais confinada à lama de Donetsk, mas também se desenrola nas ferrovias de Irkutsk, destrói a aura de invulnerabilidade cultivada há muito tempo pelo Kremlin. A mentira contada ao povo russo de que esta guerra está longe de você desmorona. As pessoas agora são afetadas não por soldados desaparecendo no ar, mas por interrupções que impactam diretamente suas vidas. O medo se torna tangível. O trem não funcionou hoje. O que não funcionará amanhã? A segunda camada é um efeito indireto e de longo prazo. Ataques desse tipo ao sistema logístico da Rússia afetam não apenas Moscou, mas também seus parceiros comerciais e estratégicos. Neste contexto, o ator mais notável é a China. A China avalia suas parcerias de energia, mineração e transporte com a Rússia não apenas em termos dos benefícios de hoje, mas também em termos da sustentabilidade dessas parcerias. Portanto, esta sabotagem realizada pela Ucrânia produz um importante sinal de segurança aos olhos de Pequim. Se a confiabilidade logística da Rússia for comprometida, isso é avaliado não como uma interrupção temporária, mas como um risco estrutural. Para um ator como a China, que atribui importância crítica à continuidade da cadeia de suprimentos, isso não é apenas sabotagem, é uma questão de modelo de negócios. Para os planejadores chineses, uma interrupção mensal da linha transiberiana aumenta a probabilidade de mudar as cadeias de suprimentos para a rota Singapura-Índia-Irã, ou o corredor do Cáspio, atravessando Cazaquistão-Azerbaijão. E essa mudança significa ganhos de influência diplomática para a Ucrânia, sem disparar uma bala. Uma terceira dimensão emerge quando vista da perspectiva da Europa e da OTAN. A rede ferroviária da Rússia não é apenas uma infraestrutura econômica, mas também estratégica militar. O redesdobramento de acúmulos militares no Extremo Oriente para a frente ucraniana ou a fronteira europeia depende em grande parte dessas linhas ferroviárias. Se a segurança dessas linhas for colocada em questão, Moscou corre o risco de perder sua capacidade de mover forças estratégicas de leste para oeste. Isso tem um impacto sério no planejamento da OTAN em seu flanco oriental. A mobilidade do exército russo é um dos parâmetros-chave que determinam o tempo de reação do lado oposto.
Se essa mobilidade diminuir, os tempos de alerta da OTAN encurtam, sua capacidade de dissuasão aumenta e sua janela para tomar precauções se amplia. Por exemplo, os planos de exercícios militares na Lituânia, Polônia ou Roménia podem agora ser elaborados com base em um cenário de dificuldade de movimentação de uma semana, em vez de um risco de movimentação de 48 horas. Isso significa que cada quilômetro de sabotagem reverberará não apenas na ferrovia, mas também nos documentos estratégicos de Bruxelas. Claro, seria um exagero esperar grandes mudanças estratégicas com base em um único ato de sabotagem. No entanto, a análise geopolítica não olha para eventos individuais. Ela lê tendências observando a frequência, intensidade e cadeia de efeitos desses eventos. Se linhas principais, como a Transiberiana, param em algum lugar todo mês, isso não é coincidência, mas uma falha de segurança sistemática. E então, esse ponto fraco se torna um parágrafo separado não apenas na agenda de Kiev, mas também nas da OTAN, da União Europeia e da China. Cenários de exercícios, pontes de abastecimento, capacidades do terminal oriental e integrações de portos ferroviários são reescritos. Em última análise, esta adaga cravada no coração da Sibéria foi uma obra-prima estratégica e multifacetada. Com uma única ação, a logística militar da Rússia para a Ucrânia, sua linha vital econômica para a China e a confiança do regime em seu próprio povo foram atingidas simultaneamente. Este foi um momento em que não apenas os trilhos e vagões, mas os próprios pilares de um império foram abalados. E agora a maior pergunta no Kremlin é: foi este apenas o primeiro? Quando e onde o inimigo interno dará o próximo golpe? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Estamos particularmente curiosos para saber como você avalia o impacto potencial deste ataque, tanto nas linhas de frente quanto na logística global. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever no nosso canal. Nos vemos novamente em novas análises. Cuide-se. Mantenha-se informado. Mantenha-se informado. Mantenha